Paz do Senhor, queridos. Entro aqui para trazer um estudo acerca do Espírito Santo de Deus, a qual nós vamos estudar a respeito de pneumatologia, que eu estudo acerca da pessoa do Espírito Santo, doutrina ou Espírito Santo. Aleluias. Então vamos lá, para nós entendermos um pouco a respeito do que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ela é a terceira pessoa da Trindade, trabalha conjugalmente com outras pessoas na criação original, inspirou o homem para escrever a Bíblia, iluminou e ilumina outros para entendê-la, capacita, revestindo de poder para a realização das obras de Deus. Ele orienta e dirige a igreja hoje no mundo. Ele age convencendo os homens do pecado e da justiça e do juízo. Aleluias! Então nós vamos aprender um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, conforme a definição anterior, quais as provas na Bíblia? Aí que chegou a hora boa, que tudo que vai ter estudo acerca da Bíblia, nós temos que ter base bíblica. Então vamos lá. O Espírito Santo possui características e realiza tarefas próprias de uma pessoa. Quais são elas? Conhecimento, amor, investigação, fala, intercede, clama, testifica, ensina, consola e guia. Então vamos pegar aqui Mateus capítulo 4, versículo 1. Muito conhecida essa passagem. Se você tiver sua Bíblia, juntamente, rapidamente aqui, não vou ler muito, só mesmo para ter a base bíblica, Mateus capítulo de número 4, versículo de 1 ao 4, vou estar lendo aqui para nós entendermos um pouco. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus, mande que essa pedra transforma em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós vemos que ele guia. Esse texto de Mateus capítulo 4, versículo 1, está dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito, ele foi guiado pelo Espírito. E aqui, bem rápido, pegar o texto de Atos dos Apóstolos 1:16, nós vamos ver que ele fala, Atos dos Apóstolos 1:16, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus fala. Atos dos Apóstolos 1:16, dizendo: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu interiormente por boca de Davi acerca de Judá, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Em Romanos 15:30 fala do amor, que ele é amor. Romanos 15:30, só para nós pegar aqui rápido também. Romanos 15:30. 15, versículo 30, está dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus, que também pelo amor do Espírito que luteis juntamente comigo nas orações a Deus,
a meu favor. Então nós vemos várias citações bíblicas que falam a respeito da característica realizada, a tarefa própria de uma pessoa, devido ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então nós vamos ver que ele testifica, dá testemunho. João 15, 26 vai relatar, ele ensina, ele comanda. Então várias citações bíblicas vai falar. Se eu vou ficar falando citações todas, eu não vou sair do patamar, então vamos à frente. Somente uma pessoa possui essas características e pode realizar tais tarefas. O Espírito Santo possui sentimentos e reações próprias de uma pessoa. Quais são elas? Vamos lá. Pode ser ultrajado, pode ser blasfemado, pode indignar-se e mentir contra ele, pode entristecer. Então, tem várias aqui citações bíblicas que vai falar a respeito. Eu vou pegar aqui essa aqui. Pode ser blasfemado. Mateus, capítulo 12. Rapidamente, para o nosso conhecimento, é um estudo bíblico, é mais devagar, né? Do versículo 31 e 32 de Mateus 12, né? Então vai dizer: pois isso vos declaro, todo pecador e blasfema serão perdoados aos homens, mas a blasfema contra o Espírito não será perdoada. Versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que somente uma pessoa pode demonstrar esses sentimentos e reações. O Espírito Santo não é simplesmente uma força, energia ou vento. Vento é um dos símbolos, não a essência da sua pessoa. Está dizendo a palavra de Deus. Então, quais as provas na Bíblia a respeito da deidade do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa e possui nomes divinos, atributos divinos, realiza obras divinas. Aí, quais são essas? Nós temos aqui o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de santidade, o Espírito da verdade, o Espírito da glória. Aleluia. Então nós vamos pegar aqui só um. O Espírito de santidade. Romanos, capítulo de número 1 e 4. Romanos, capítulo 1 e 4. Vamos lá rapidamente. Nós vemos o que é escrito. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Romanos. Está dizendo: e foi dignado o Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui está falando que Ele é o Espírito de santidade. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos perceber que Ele também é Deus, né? Atributos divinos. Nós vamos ver aqui: Espírito Santo é eterno. Ele é onipresente, onisciente e onipotente, né? E nós vamos ter a citação bíblica: Lucas capítulo 1, 35, 1 Coríntios 2, 10, 11,
tem essas verdades bíblicas que vai falar a respeito disso. Obras divinas do Espírito Santo. Criação, vida eterna, profecia, geração. Então, são obras divinas do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E tem citações bíblicas também. Jó 33:4, ele é a criação. Vida eterna, João 6:63, Romanos 8:2, profecia. Aí nós vamos ver Atos dos Apóstolos 1:16, nós lemos já, né, que fala, está dando lá a resposta. E nós vamos ver também quais os símbolos do Espírito Santo. Vários símbolos que a Bíblia vem relatando para nós. E nós vamos entender acerca desse estudo vários espíritos, nome dado, conhecido. Quais os símbolos do Espírito Santo? Primeiro, água. Segundo, fogo. Terceiro, vento. Quarto, óleo. Quinto, pomba. E o sexto, selo. Aí tem as citações bíblicas também. Vou pegar só uma, que ele é fogo. Atos dos Apóstolos 2:3. Vamos lá, só para nós vermos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. Né? Então vamos estar lendo do 1 ao 3, do 1 ao 4. Uma passagem bonita que fala: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo. Tá vendo? Como de fogo. Então, é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que o falasse. Aleluia! Glória a Deus! Está em Atos, capítulo de 1 e 2, do 1 ao 4. Vai relatar a volta, né, a vinda do Espírito Santo de Deus. Né? E nós vamos ver aqui quais os ministérios do Espírito Santo no mundo ou na igreja. Aleluia! É muito bom nós que já somos de Deus saber a respeito disso. Né? Ele contender, reprovar as más obras e converter do pecado, da justiça e do juízo. Né? Conscientizar, iluminar quanto aos ensinos de Jesus, a sua obra no Calvário. João 14:26, Hebreus 10:32. Então, vai ter as citações bíblicas que falam: operar a regeneração ou novo nascimento, nós que creem. João 3:3-8. Então, nós vamos ver que a Bíblia vem relatando tudo isso acerca do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver que ele ensina e faz lembrar as verdades divinas. Ele guia em toda a verdade, glorifica a Cristo. Tudo isso nós vamos entender que ele intercede por nós nas orações. Romanos 8:26, vamos pegar aqui rapidinho, Romanos 8:26, nós ver. Mas também o Espírito semelhantemente nos insiste em nossa fraqueza, por não sabermos orar como convém, mas é o mesmo Espírito que intercede por nós, soberania com gemidos inexprimíveis. Então
Então nós vamos ver isso aí. Interessante, é bom a gente saber. Nós vamos pegar aqui que o Espírito Santo, ele batiza no Espírito e dá poder para testemunhar Jesus, para realizar as obras de Deus. Nós vamos ver aqui que ele consola, habita, santifica. Conhecer o Espírito Santo é conhecer a grande, poderosa, exclusiva, celestial e conhecer a pessoa da Trindade, ativa na execução da obra de Deus na terra. Aleluia, glória a Deus. E agora nós vamos falar acerca do batismo do Espírito. Quero ler aqui uma referente passagem que fala: o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder, ou plenitude do Espírito Santo é uma existência distinta e submete à salvação. Na salvação, o crente recebe a habitação do Espírito Santo, e no batismo no Espírito Santo recebe o revestimento de poder, ou plenitude do Espírito Santo. Vejamos sua base bíblica. Então, nós vamos ver também a base bíblica. A promessa foi feita no Antigo Testamento pelo profeta Joel. Foi profetizado lá em Joel 2, 28, 29. E veio a cumprir em Atos 2, 16 ao 21. Que vai estar dizendo o seguinte, que nós vamos estar lendo agora para nós entendermos essa verdade da profecia de Joel. A profecia aconteceu lá em Joel 2, 28 e 29 e cumpriu no Novo Testamento, ocorrendo em Pentecoste, no Atos dos Apóstolos 2, versículos 16 e 21. Está dizendo assim: mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aconteceu nos últimos dias, o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito aquele dia, e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Aleluia. Então, quero falar um pouco, antes de estar encerrando, acerca do batismo com o Espírito Santo. Quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela não é mais aquela mesma pessoa. Quando nós recebemos o poder do Espírito, o batismo no Espírito, nós recebemos um revestimento de poder sobre nós, onde nós não conseguimos mais ficar parados, onde o Espírito Santo vem ardendo dentro de nós e nós quer fazer algo para o Espírito Santo. E o interessante que, a respeito desse momento de nós recebermos esse revestimento de poder sobre nós, através da ação do Espírito Santo sobre nós, nós somos tomados pelo Espírito Santo, nós somos vasos usados através do Espírito Santo. Então nós vamos entender
que o Espírito Santo ele vem falando com nós, orientando cada um de nós, ele vem dando conhecimento para cada um de nós. Então, através disso, nós vamos ser revestidos de poder através do Espírito Santo de Deus, e nós vamos ser pessoas cheias do Espírito, e nós vamos ser pessoas ousadas a falar de Deus. Nós vamos ser pessoas já capacitadas a fazer a obra de Deus sem envergonhar do Evangelho. Nós vamos ser pessoas que já têm aquele conhecimento pleno do que é salvação, o que é Deus, a importância do Evangelho em nossas vidas, porque nós já sentimos ali a presença de Deus através de nós darmos lugar a esse Espírito Santo de Deus. Então é interessante, é lindo e maravilhoso acerca do batismo do Espírito Santo de Deus. E através disso, o Espírito Santo de Deus ele vem dando conhecimento, ele vem ensinando nós a fazer as tarefas a realizada segundo a ação do Espírito. Então nós entendemos aquele momento que fala lá em Mateus capítulo 4, 1, que fala que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, porque ele já fazia a vontade do Pai. Então, assim como ele foi guiado, de forma nenhuma ele ia ignorar isso, de forma nenhuma ele ia querer pensar com ele